e aguardamos qual deve ser a resposta do governo brasileiro. Não sabemos ainda. Enquanto essa definição não vem, a gente vai colhendo declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o Pedro Moreira trazia para a gente. Também tivemos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à CBN, disse que o governo tem um plano de contingência para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo presidente Lula. O que é, Gabriel, que está no radar do governo nesse momento? Quais seriam essas medidas avaliadas para ajudar aqueles setores mais impactados por essa taxação? Perfeito. O Fernando Haddad ele foi bem enigmático nesta resposta. Ele falou que tem diversos instrumentos que podem ser adotados, inclusive muitos deles que não gerem gasto primário para o governo, ou seja, que não sejam custosos, já que o orçamento é um problema da administração, do governo brasileiro em geral. Alternativas para apoiar estes setores produtivos que vão ser muito impactados, alguns já falando em quebradeira de empresas, de setores muito expostos aos Estados Unidos. Medidas essas de apoio, mas que não seriam custosas. Ele falou em instrumentos gerais, ele não deu nenhum detalhe de quais seriam essas alternativas. Eu fiz uma pesquisa do que o governo já fez recentemente para apoiar companhias em alguns casos, dentre eles a pandemia de Covid-19, com restrições sanitárias que fecharam diversas empresas por conta destas restrições, e também a tragédia, a catástrofe do Rio Grande do Sul recentemente, que também teve participação do governo federal no apoio a companhias. E que foi lembrada por Fernando Haddad. Exatamente, foi lembrada nessa entrevista como um exemplo de algumas alternativas que poderiam ser adotadas pelo governo. Vou aqui à listinha, eu me dou a liberdade de usar minha colinha, viu, Carol? Porque às 7 horas da manhã, 6 horas, a cabeça não funciona direito. Temos, por exemplo, a permissão para que companhias suspendam contratos de emprego, por exemplo, suspendam as operações, suspendam parte destes contratos. Isso foi utilizado, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19. Também a suspensão temporária do recolhimento do FGTS. E aí nós teríamos o acúmulo deste imposto, seria pago apenas depois, quando a crise for solucionada, caso nós consigamos uma negociação que demore talvez algumas semanas, alguns meses, a partir do dia 1º de agosto, a partir deste início do tarifaço. Então poderia ser uma alternativa não custosa para o governo. Tem, claro, a perda da arrecadação por conta do recolhimento do FGTS, mas essa perda seria compensada posteriormente com o pagamento pelas companhias. Também antecipação do saque aniversário e do abono salarial para os trabalhadores que tiveram contratos suspensos ou parcialmente reduzidos, que seria outra alternativa, reduzir a jornada de trabalho e também o salário para estes trabalhadores que receberiam o auxílio por parte do governo e teriam menos horas trabalhadas com as companhias, já que parte dos setores já precisa reduzir as produções, por exemplo, dando férias coletivas para os seus funcionários. O caso do setor madeireiro que nós trouxemos aqui ontem, tem empresa que não está funcionando agora. Então seria uma alternativa reduzir a jornada de trabalho, o número de horas trabalhadas, reduzir o salário e a compensação pelo governo com algum destes benefícios ou a antecipação de algum dos pagamentos. E aí soluções que seriam mais custosas, Carol. Ajuda emergencial, ou seja, tirar dinheiro do governo para auxiliar estes trabalhadores que podem perder empregos, ou uma linha de crédito para as companhias, como já é pedido pelo setor de pesca, de pescado, cerca de 800 a 900 milhões de reais. O que eles pedem? Juros menores. Como é que o governo faz com que estes juros fiquem menores para as empresas? Coloca dinheiro, dá dinheiro para o banco e o banco cobra menos da empresa que está tomando esse crédito. Então seria uma alternativa muito mais custosa, o luxo que a gente não pode se dar em um momento de aperto orçamentário como nós estamos.